O peso final ficou em 3,450 kg. Então, vocês preparem os acólitos, porque vão ter que fazer um bom exercício aí para segurar os missais. Como vocês viram por esse relato aí, esse meme tão conhecido para a gente que é da igreja, é justamente sobre isso que nós vamos falar aqui neste episódio de hoje. Nós trouxemos para conversar conosco sobre o novo missal, é assim chamado, mas a gente vai entender se ele é tão novo mesmo. Trouxemos então o salesiano Giovanni, que está aqui passando a semana toda aqui em Caetés, dando uma formação a todo o povo de Deus sobre a missa e qual a importância desse missal, qual a importância da participação da gente na celebração. E bom, para conversar um pouco mais sobre esse missal e a gente entender o que significa isso, o que é esse livro que muita gente não sabia nem o nome, nós vamos conhecer tudo isso aqui nesse episódio do podcast. Vamos juntos! Vamos juntos! Vamos juntos! Vamos juntos! Vamos juntos! Vamos juntos! Vamos Vamos juntos! juntos! Vamos 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 juntos! Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais essa edição do podcast Vamos Juntos. Eu sou o Padre Neto, como vocês já sabem, recebo, acolho todos vocês aqui com muito carinho. E o tema do nosso episódio de hoje é sobre a nova tradução do missal, esse novo missal, como o pessoal tem falado. E claro que eu não vou falar sobre esse assunto sozinho. Eu vou trazer quem está se dedicando, quem está estudando muito sobre isso, que é o nosso seminarista, o salesiano, que está na fase da assistência atualmente aqui em Caetés, que é o Giovanni. Ele já é conhecido de vocês aqui no nosso podcast, ele já participou de alguns episódios e hoje a gente trouxe ele aqui para conversar um pouquinho mais sobre isso. Então, Giovanni, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Me conta aí como é que você está, como é que tem vivido aí a vida. Olá, Padre Neto. Olá, queridos amigos que caminham junto conosco, não é? É uma alegria estar aqui mais uma vez para falar desse tema e graças a Deus temos percorrido um bom período de assistência durante esse ano, feito um bom trabalho aqui na paróquia, lá também no Colégio Sagrado Coração. E já nos preparamos para encerrar o ciclo do ano de 2023 com muita alegria e com muita esperança em vista de 2024. Muito bem, então mais uma vez, seja bem-vindo, essa casa aqui é sua, né? Então me conte aí, Giovanni, a gente está vivendo um tempo aqui na Igreja do Brasil do lançamento deste livro, esse missal aí, que muita gente até nem sabia que existia, não sabia o que era. Então, antes da gente falar sobre as novidades, sobre o porquê que ele está tão falado ultimamente, conta pra gente, pra quem está acompanhando aqui esse podcast, o que é o missal, que livro é esse, por que ele existe, qual a importância dele, o que significa esse missal. Nós sabemos que ao longo da história da Igreja, o rito da celebração da missa, o rito da celebração dos sacramentos, foi se desenvolvendo gradativamente. Nosso Senhor, quando instituiu a última ceia, não deixou um missal pronto com normas, rubricas. Então, o que foi que os apóstolos fizeram? Conservaram aquele mandamento dado pelo Senhor de fazer isto em memória dele, e os ritos foram se desenvolvendo, adotando, incorporando elementos culturais, por onde os cristãos chegaram com o anúncio do Evangelho, mantendo sempre, é claro, a essencialidade da Palavra de Deus e da Eucaristia, o que nós conhecemos hoje como liturgia da palavra, liturgia eucarística. Fato é que, com o decorrer do tempo, foi necessário formular, colocar normas, orientações, para que em todo lugar o culto católico fosse reconhecido por sua unidade. Então assim surge o Missal Romano. É um livro que contém o rito da missa, as orações da missa, em vista de assegurar a catolicidade do rito, ou seja, a universalidade do rito. Onde quer que estejamos, qual seja a língua que falemos, estamos sempre celebrando um mesmo rito, graças a essa possibilidade do Missal Romano, que traz uma uniformidade não só para garantir um padrão, mas para assegurar a fidelidade ao mandamento de Nosso Senhor.
Muito bem, era justamente isso que eu ia já entrar aqui como pergunta, mas só para o esclarecimento do pessoal que acompanha a gente, né? O que acontece? Tem muita gente que olha para a missa e vê ela a partir de um ritual, né? A missa contém vários ritos e todos eles estão contidos ali no missal, que é este livro que você já apresentou para a gente, falou o que é que significa o missal. E a gente podia pensar, então não existe espontaneidade, então não existe a liberdade no espírito. Por que a gente então vai seguir somente um livro, não vai ter, cadê a vida do espírito, né? Mas na verdade não é a gente somente seguir uma coisa cega, uma coisa só de ler um livro e pronto, acabou, né? É de fato, como você mesmo falou, assegurar, né, a fidelidade ao mandato do Senhor. Então, se Jesus Cristo pediu para a gente fazer em memória dele, a gente vai fazer em memória dele até que ele venha, né? E aí o livro, o missal, nos ajuda nesse sentido. E ele não é um livro comum, né? Ele é um livro dedicado. Então, assim, o que é esse livro dedicado? Existe uma dedicatória ali, uma assinatura do Papa, de alguma coisa. O que é ser um livro dedicado? Porque o uso dele é dedicado, é colocado exclusivamente para o serviço da liturgia. É um livro que não se coloca em prateleiras distantes, não se vende no mercado para alguém ler como se fosse um best-seller ou alguma obra espiritual. Não é livro de espiritualidade. É um livro que é colocado inteiramente voltado, dedicado, como já foi falado, para serviço da liturgia, para uso na missa, que serve tanto para orientar as ações do sacerdote que preside a Eucaristia, como também orientar a participação do povo que ali está presente, representa toda a igreja, é a comunidade cristã que se reúne. Então é um guia que norteia a reunião dos filhos e filhas de Deus que estão unidos para celebrar o mistério da ressurreição do Senhor. Muito que bem. Agora, por que o missal está tão em alta assim? Por que está todo mundo falando do missal ultimamente? Qual que é a novidade a respeito do missal? Então, eu acho que a primeira novidade é que ele não é novo. Pode parecer estranho, mas se nós falamos de o novo missal foi publicado em 1970 pelo Papa Paulo VI, a partir da restauração promovida pelo Concílio Vaticano II, que restaurou o rito da missa a partir da antiga tradição da Igreja, aquela tradição que remonta aos primeiros séculos da era cristã. Então, esse é o novo missal. O que é que está tão em alta? Porque agora foi promulgado em língua portuguesa para uso no Brasil a terceira edição típica do missal romano. O que significa isso? Em 1970, o Papa Paulo VI publicou, sim, o novo missal, aquele sim inédito, e declarou aquela edição típica, ou seja, aquele rito deve ser seguido em todo o mundo católico, seja em qual língua for. E a partir daí as conferências episcopais, aqui no Brasil a CNBB, começaram um trabalho de tradução para suas respectivas línguas. Mas como sempre aconteceu ao longo da Igreja, imagine que o missal do Concílio de Trento, chamado Missal de São Pio V, sofreu várias revisões. Ele teve várias edições típicas, porque com o passar dos anos, sempre houve necessidade de fazer algum acréscimo, algum ajuste, e com o novo missal não foi diferente. Já em 1975, o Papa Paulo VI promulgou a segunda edição típica do missal romano, que vigorou no Brasil entre os anos de 93 e 2023, 30 anos de uso desse missal que conhecemos. O novo, esse que é apresentado como novo, no caso a terceira edição típica do missal romano, foi feita a partir de uma grande revisão promovida pelo Papa São João Paulo II no ano de 2002. E a partir daí recomeça todo aquele trabalho que já havia sido feito anteriormente. Cada país, cada conferência episcopal, preparar uma tradução dessa edição típica, apresentada em latim, para uso em cada nação. Quer dizer, então é um trabalho realmente muito grande, né? Então o fato do missal estar sendo tão falado, gente, atualmente, é isso que o Giovanni falou, né? Um tempo aí grande de uma revisão, de uma correção, de acréscimos e tal, principalmente na edição original em latim, e depois
existe essa tradução para cada país, depois essa tradução é submetida novamente ao Vaticano para finalmente ter uma aprovação para a gente poder utilizar no país. Então aqui no Brasil demorou 21 anos, né? 21, quase 21 anos, para a gente poder ter essa edição aqui. Essas mudanças, Giovanni, elas se dão por causa de quê? Essa terceira edição principalmente. Ela se deu por causa de quê originalmente? A revisão que o Vaticano faz, por ordem do Papa, da edição típica, se dá sempre em vista de melhorias no rito. Que melhorias seriam essas? Ajustar melhor alguns termos, introduzir questões que faltavam, como, por exemplo, algumas indicações sobre o silêncio litúrgico. A instrução geral da primeira edição típica do Missal Romano já trazia uma indicação a respeito do silêncio litúrgico. Mas com o tempo foi sentida a necessidade de desenvolver mais esse tema. Desenvolver mais a questão dos serviços, dos ministérios, algumas indicações que talvez não tenham sido contempladas naquele primeiro momento e que com o tempo os papas, obviamente assessorados pelos dicastérios da Cúria Romana que cuidam da liturgia, vão observando isso e a necessidade de incremento, de correção, de modificação. E quando falamos de uma tradução para o Brasil, não falamos simplesmente do fato de traduzir. Se fosse só traduzir, seria um trabalho muito simples, mas de uma tradução que é acompanhada de uma adaptação à mentalidade, à índole do povo brasileiro, fazendo alguns acréscimos para que corresponda melhor à prática da fé, possa alimentar com maior vivacidade a vida de fé das pessoas. Então não se trata simplesmente de traduzir, mas em que também o rito pode ser adaptado e incrementado. Até porque a tradução, ela é feita, pelo menos assim, a origem, né, vamos dizer assim, do texto, ela é feita a partir de um conjunto de elementos que forma a língua. A língua de cada país, ela é composta, aí isso está para além da questão litúrgica, né? Mas o idioma de cada país ele é criado também a partir do seu dado cultural. E ele é atualizado também constantemente a partir do dado cultural. Por exemplo, a gente tem as gírias, que entram muito no nosso dia a dia, mas algumas gírias são tão faladas, mas tão faladas, que acabam virando um termo comum e vão entrando no vocabulário do país. Então, a gente, além da questão da própria palavra em si, a gente também tem o dado cultural de cada país. Isso que você estava dizendo, eu vou utilizar agora para o pessoal, inclusive um exemplo que você deu no primeiro dia da formação nossa, a questão da saudação, né? O padre fala, o Senhor esteja convosco, que a gente está acostumado a responder, ele está no meio de nós. Só que na tradução original do rito da missa, não diz ele está no meio de nós, a resposta é ir com o teu espírito. Só que isso vai soar muito estranho para nós aqui no Brasil por diversos fatores que nós trazemos aqui com relação à palavra espírito, que a gente, até uma questão de catequese, quando a gente fala Espírito Santo, as crianças ficam pensando assim, o espírito tipo um fantasma, né? E aí quando a gente vai falar aí com o teu espírito, para o padre, isso pode soar muito estranho para a cabeça das pessoas, elas podem não entender o que significa isso. Então aqui se acostumou a dizer ele está no meio de nós, quer dizer, a tradução do rito lá de Roma para cá já sofreu uma alteração não somente pela questão de tradução, mas foi uma adição, uma modificação ao texto original, que foi aprovado, precisou ser aprovado, né? Mas aí, eu espero que vocês estejam entendendo tudo isso que a gente está falando. Qualquer coisa, que bom que está gravado, vocês podem voltar e ouvir de novo, tentar entender. Qualquer coisa, se não entendeu nada, manda mensagem para a gente pelas nossas redes sociais ou então por onde você está escutando esse podcast. Tem sempre a opção da gente responder, fazer algum comentário. Então aí, por favor, fala com a gente qualquer dúvida. Então, Giovanni, você falou a questão da tradução e da adaptação do texto, só que também a gente conta com outras adições no missal, que é naquela parte onde a gente a gente comemora os santos da igreja. Graças a Deus, a igreja não para de reconhecer santos e santas. E aqui no Brasil também a gente tem alguns santos que foram canonizados recentemente e que agora certamente precisam entrar nas celebrações do povo. Você pode citar alguns exemplos desses santos que entraram agora e que a gente está começando a celebrar agora oficialmente pelo missal? A cada ano,
o Papa canoniza um número considerável de pessoas que são colocadas como modelo de virtude para nós cristãos e declaradas santas pela Igreja. Por muito tempo, mais precisamente nesses últimos 20 anos, a CNBB teve uma certa prudência na hora de autorizar a inserção dos novos santos no missal. Por quê? Porque a edição da terceira edição típica estava em curso. Então não faria sentido atualizar o missal que estava em uso se outro já estava sendo produzido. Então esse missal traz várias adições, sobretudo dos santos brasileiros. Imagine que em 2007, quando o Papa Bento XVI visitou o Brasil, ele canonizou o primeiro santo brasileiro, Santo Antônio de Santana Galvão, que até o presente momento não estava no missal. Por quê? A terceira edição típica estava em processo de tradução. Agora, Santo Antônio de Santana Galvão, primeiro santo brasileiro, sua memória está contida no missal. Também, numa memória mais recente, os mártires do Rio Grande do Norte, proclamados pela Igreja como protomártires do Brasil, aqueles que primeiro derramaram sangue nesta terra por causa da fé, foram canonizados em 2017 pelo Papa Francisco e agora foram adicionados ao missal. Irmã Dulce, Santa Paulina, tantos outros santos brasileiros conhecidos, venerados pela piedade popular. E não somente eles, mas também outros santos que são muito venerados por nosso povo e que não estavam no missal. Por exemplo, Santa Rita de Cássia. Todo mundo comemora o seu dia com muita fé, com muita devoção, mas a memória dela não estava contemplada no missal. São Pio de Pietreutina, outro santo muito venerado, muito conhecido, cuja memória também não estava no nosso missal e agora é acrescida justamente pela sensibilidade dos bispos do Brasil que, olhando para a piedade popular, trouxeram essa memória, viram que era importante. Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora de Loreto, que foi uma adição feita por mandato do Papa Francisco, e várias outras memórias de santos que agora enriquecem ainda mais o nosso calendário litúrgico. Muito bem, então como vocês estão vendo aí, a gente tem muita novidade nesse missal. Não é à toa que ele está tão em alta, que ele está tão falado. Por isso mesmo, gente, que é importante que a gente, todo mundo, todo o povo de Deus que é cristão católico, que celebra a missa, fique atento a essas questões que a gente está trazendo, né? A gente está trazendo aqui no podcast essa fala a respeito do missal, com as novidades do missal, que é para você que é da igreja, entenda um pouco mais essas questões, para você que faz parte da sua vida de comunidade, mas talvez não seja tão presente assim, possa entender ainda mais a fundamentação desta novidade que está todo mundo falando, que é o missal. Só que eu acredito, e Giovanni tem falado isso, inclusive tem sido essa a nossa intenção aqui com a formação na paróquia, que não somente dizer a novidade do missal para as pessoas, porque dizer que um livro foi traduzido e atualizado, em uma noticiazinha se fala e pronto, acabou. É um aviso de missa, isso podia se resolver. Mas então, por que a gente decidiu fazer essa semana de formação? E por que inclusive, a gente até sugere que você na sua paróquia também faça essa semana de formação? Porque o missal, essa tradução nova do missal, traz pra gente um espírito novo e talvez um desejo a mais com relação à missa. O que é que traz, então, o que é que a gente pode acrescer a essa novidade do missal, Giovanni, para o povo de Deus? Aproveitar essa experiência da tradução nova atualizada. Quando o Concílio Vaticano II quis reformar a liturgia, se tinha a ideia de que as pessoas pudessem participar de modo ativo, frutuoso e consciente da Sagrada Liturgia. Então, quando nós falamos da nova edição, não se trata simplesmente de estudar as rubricas, mas de olhar para essa novidade litúrgica que nos acompanha há mais de 50 anos, que é fruto da liturgia restaurada pelo Concílio Vaticano II. E restaurar o nosso modo de participação. Reavivar o compromisso da comunidade na preparação dessa celebração que é de todo o povo de Deus. É o povo que celebra junto, não é? Que como já falei, que se une como família de Deus, como família cristã, para celebrar os mistérios da nossa salvação. Então, o grande objetivo que nós temos, inclusive,
com a semana de formação na paróquia, não é só apresentar as novidades que o missal traz. Como o Padre Neto falou, um aviso de missa resolveria isso. Ou então colocar um papel na mão do povo resolveria isso tranquilamente. O que nós queremos é revisitar o espírito do concílio, que restaurou a liturgia e que nos convida a uma participação ativa, plena, consciente, frutuosa. E é isso que a gente também deseja que você aí na sua paróquia viva. Olha só, gente, a nova edição do Missal não é só para os padres, não é interesse só dos padres e dos coroinhas. É principalmente o interesse de toda a comunidade, porque quem celebra a missa é Cristo. E quem é o corpo de Cristo? Somos nós, o povo todo de Deus, padres, coroinhas, demais ministros da celebração, a Assembleia reunida. Então, esse convite que o Giovanni falou é uma inspiração mesmo que a gente teve aqui também enquanto comunidade religiosa, como um desejo nosso, né, de que o povo de Deus também participe verdadeiramente, como os termos que é proposto mesmo no missal, né? Mais ativamente, mais conscientemente e com mais frutuosidade da celebração. Então você aí na sua paróquia, na sua comunidade paroquial, procure o seu pároco, procure as lideranças da sua paróquia, procurem fazer uma formação para todo o povo, com todo o rito da celebração, revisitando os cantos litúrgicos, revisitando como a gente tem feito a nossa celebração, qual está sendo a profundidade da nossa espiritualidade na missa. Porque o que acontece, e aí já é um outro assunto que a gente pode ver isso para outros momentos, né? É que se criam muitas modalidades de missa e às vezes se perde o sentido fundamental e tão profundo que é o rito da missa. Olha só, gente, o Concílio Vaticano II foi um sopro do Espírito para a igreja. Então, quando a gente deixa de ter atenção verdadeiramente ao que é a missa e começa a inventar um monte de coisa, a gente desrespeita e descaracteriza o sopro do Espírito na igreja. Então, vamos ter atenção a isso. Recomendo mais uma vez, procure seu pároco com o seu grupo jovem, vão lá, bater na porta dele, lá na secretaria paroquial, pelo amor de Deus, não vão na casa não, para não aperrear o bichinho, vão na secretaria paroquial e diga: padre, a gente está querendo que o senhor ajude a gente numa formação. Fale com a pastoral de liturgia da sua paróquia, se tiver, para estudar, se preparar e propor para o povo de Deus todo, para nossa mãe, nossa avó, que está acostumada com outro estilo de missa às vezes, para que todo mundo entre no Espírito, para que a missa de fato seja celebrada conscientemente por todos nós, para que os frutos dessa celebração não sejam aproveitados somente para quem estuda teologia, para quem preparou a leitura, para quem preparou o canto, não, mas para que todo mundo participe. Então eu espero que esse episódio de hoje tenha servido como inspiração para vocês e deixo aqui esse convite a que vocês se preparem ainda mais para a celebração. E mais uma vez quero fazer o agradecimento que nós temos feito todos os dias nessa formação ao nosso querido Giovanni, que se preparou muito, que gosta muito desse tema e tem feito isso com muita honestidade, muito carinho, muita dedicação em ajudar o nosso povo de Deus a se formar. Então, Giovanni, mais uma vez, parabéns e muito obrigado, porque além de orientar o povo, você está também ajudando a gente, que é padre, nesse caminho, né? Então, fica aqui o nosso agradecimento também da equipe do podcast Vamos Juntos para você. Espero que realmente a gente consiga bons frutos a partir da graça de Deus que age em nós. E mais uma vez, seja sempre, sempre bem-vindo a este lugar, a esse podcast que também é sua casa. Eu que agradeço, acima de tudo, a possibilidade de estar aqui nesse lugar de fala e de estar diante da comunidade paroquial para fazer esse momento de formação. Porque eu, enquanto povo de Deus, enquanto membro desse povo, anseio por uma liturgia bem celebrada, uma liturgia viva e que nos edifique na fé, na nossa caminhada de vida cristã. E espero que o nosso empenho seja para isso, para que a liturgia seja bem celebrada e alimente a nossa vida cristã, seja uma fonte de restauração, de animação, onde nos encontramos com Cristo, mas também nos encontramos com os irmãos e nos reconhecemos todos como filhos e filhas de Deus.
Muito bem, e agora com vocês, hein? Na sua comunidade, se organize. Olha, gente, muito obrigado pela sua audiência em mais uma edição desse nosso podcast. Quero agradecer muito a todos vocês que têm compartilhado, que têm comentado aí a respeito dos nossos episódios. Peço que vocês continuem mandando mensagem pra gente e reforço esse pedido para que vocês procurem no nosso Instagram, AJSCaetés_. Procure lá no Instagram e mande mensagem propondo temas para o nosso podcast, tá bom? Ou então você fala, bota aí nos comentários, veja aí o que é que você pode fazer para deixar para nós essa sugestão, tá bom? Então, para que você continue crescendo e caminhando cada vez mais rumo a uma celebração melhor, a uma formação melhor, a um estado de vida mais profundo no espírito, nós aqui te convidamos. Vamos juntos! Esse podcast é uma iniciativa da AJS Caetés e Inspetoria Salesiana São Luís Gonzaga.